Boa noite. Começa daqui a pouco um julgamento marcante no Tribunal Superior Eleitoral. 7 ministros efetivos vão analisar a ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer. É a primeira vez que o TSE autorizou a abertura de um processo para impugnar a chapa que elegeu um presidente da República. Repórter Guilherme Menezes tem mais informações. Boa noite, Guilherme. Olá, William. Boa noite a todos. É grande a expectativa aqui no TSE pelo início do julgamento, o que deve acontecer dentro de meia hora. Serão 4 sessões, a última na noite de quinta-feira. A ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer foi proposta pelo PSDB em 2014. Veja o histórico do processo. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou com ressalvas por unanimidade, no dia 10 de dezembro de 2014, a prestação de contas da campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff e do Comitê Financeiro Nacional do Partido dos Trabalhadores. Os ministros consideram que as impropriedades e irregularidades encontradas nas prestações não eram suficientes para a desaprovação das contas. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, fez uma análise dos questionamentos, citando considerações feitas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias do TSE. A assessoria do Exame de Contas Eleitorais e Partidárias manifesta-se tecnicamente pela desaprovação da prestação de contas apresentadas pela candidata senhora Dilma Vana Rousseff ao cargo de presidente da República, em conjunto com seu candidato à vice-presidência da República, senhor Miguel Elias Temer Lulia. O ministro Gilmar Mendes disse que a jurisprudência do tribunal tem entendido que as contas com vícios formais, tendo em vista o percentual irregular ínfimo diante dos recursos arrecadados para a campanha, devem ser aprovadas com ressalvas. O Tribunal Superior Eleitoral tem aprovado com ressalvas quando as irregularidades são formais. De fato, o TSE tem entendido que a existência de irregularidade formal enseja a aprovação das contas com ressalvas. Mas o PSDB questionou a aprovação, entendendo que haviam irregularidades nas prestações de contas de Dilma Rousseff e que foram utilizados para a campanha recursos do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. No dia 6 de outubro de 2015, o TSE avaliou que haviam indícios suficientes de ilegalidades para abrir um processo contra a chapa Dilma Temer. O fato foi inédito, já que pela primeira vez o TSE autorizou a abertura de um processo para impugnar a chapa que elegeu um presidente da República. A partir daí, teve início a fase de instrução do processo, a investigação e a produção de provas. 58 testemunhas foram ouvidas e perícias foram realizadas em gráficas contratadas para a campanha. O relator da ação, que trata de abuso do poder econômico contra a chapa Dilma Temer, ministro Herman Benjamin, encaminhou no dia 28 de março deste ano o relatório final, com mais de 1000 páginas, aos outros 6 integrantes do TSE, com os principais pontos do processo. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, pediu ao TSE a cassação dos diplomas de Dilma Rousseff e Michel Temer, indicando em parecer final que a campanha recebeu pelo menos 12 milhões de reais em recursos irregulares nas campanhas de 2014. Há 2 meses foi realizada a sessão de um julgamento no TSE da ação que de investigação judicial eleitoral que pediu a cassação da chapa Dilma Temer. Logo no início da sessão, uma questão de ordem foi levantada pelo relator da AIGE, ministro Herman Benjamin, e pelos advogados de Dilma e Temer. A defesa solicitou o prazo de mais 5 dias para entregar novas alegações finais. O pedido foi atendido pelo plenário do TSE, que seguiu o voto do ministro Herman Benjamin. No caso de dúvida do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral sobre o prazo de alegações finais, ressalvo meu entendimento e acolho a posição dos 5 dias na questão de ordem prévia levantada para conhecer o prazo complementar de mais 3 dias para as alegações finais das partes.
Após conceder novo prazo para alegações finais das defesas, o plenário passou a analisar outra questão de ordem. Dessa vez, o questionamento era sobre o depoimento do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, em fases anteriores do processo. Ao considerar essa segunda questão de ordem, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o ex-ministro Guido Mantega deve prestar depoimento. Os ministros também aceitaram um pedido do Ministério Público para tomar as oitivas do marqueteiro João Santana, da mulher dele, Mônica Moura, e de André Santana, que são citados nas delações juntadas à AIGE. E no que se refere à proposta ou o pedido do Ministério Público acerca da senhora Mônica Moura e João Santana, eu acolho como testemunhas do juízo. Portanto, presidente, acolho essas 3 oitivas e também acolho a oitiva da defesa, e aí sim a testemunha da defesa do ministro Guido Mantega. Após a análise das 2 questões de ordem, o julgamento foi interrompido. Este processo teve uma marcha bastante peculiar, para dizer o mínimo. Na verdade, nós tivemos um debate muito intenso sobre a admissibilidade da ação, porque todos perguntam sobre esta demora, não é? Nós levamos praticamente o ano de 2015 discutindo a admissibilidade. Quando encerramos esse debate, tivemos o embate sobre a distribuição, se haveria reunião de processos e com quem ficaria os processos. A necessidade de que o processo vá para frente. O resumo do relatório será lido pelo ministro Herman Benjamin. Veja como será o passo a passo do julgamento. O julgamento vai começar com a leitura do relatório pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e relator, ministro Herman Benjamin. Nessa parte, é apresentado um resumo de diligências, depoimentos, provas e perícias, além das providências solicitadas pelo ministro. Após a leitura do relatório, começam as sustentações orais. Advogados de acusação e defesa, necessariamente nessa ordem, além do Ministério Público, vão ter 15 minutos cada para falar aos ministros. Finalizadas as apresentações dos advogados e do Ministério Público, o ministro Herman Benjamin apresentará o seu voto. Após o relator, votam os ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga Neto, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Luiz Fux e Rosa Weber. O último voto será dado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, como prevê o regimento interno do TSE. Primeiro, os ministros votam as preliminares, questões puramente processuais. Depois, começam a análise do mérito da ação. O resultado do julgamento será proclamado pelo presidente do TSE após o fim da votação.